pessoal, agora vamos para a nossa aula de ciências, tá certo? E hoje vamos estudar um pouquinho sobre o universo, tá bom? E esse nosso estudo será lá na página 211 e na página 212. Então, antes da nossa aula, vocês vão fazer aquela leitura inicial para conhecer um pouquinho do nosso texto, tá certo? E depois vão assistir a nossa explicação, que será falando hoje sobre o universo. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre o que é o universo e de quando foi que surgiu o nosso universo? No nosso livrinho, como vocês acabaram de ler, e conheceram um pouquinho sobre uma história que fala sobre a origem do universo, que é uma história indígena que fala um pouquinho de como foi o surgimento do nosso universo, do mundo, né, da nossa Terra. E além dessa história, né, dos indígenas, existem outras histórias em que Deus criou o universo, em que o universo ele surgiu da explosão do Big Bang. E existem várias histórias contando, né, sobre o surgimento do universo. E qual é que vocês conhecem? Pensem um pouquinho aí em qual história vocês conheceram sobre a criação do universo. Então, essas histórias são conhecidas como mitologias, que é a forma, né, o conjunto de mitos ou lendas de um determinado grupo de pessoas. Como no nosso livro mostra, a mitologia da história do universo sobre os indígenas. Também tem a mitologia, né, através da astronomia. E o que é a astronomia? A astronomia é o estudo sobre o universo, os planetas, tá certo? E que conhece um pouco mais de como é formado. Então, existe o estudo científico, que é conhecido como astronomia, que é esse estudo voltado ao universo. Temos também a mitologia, que são essas histórias contadas, né, essas lendas contadas a várias gerações, de pais para filhos. E assim, existem várias formas de interpretar e conhecer um pouquinho sobre a formação do nosso universo. Mas até hoje ainda não existe uma história concreta, certinha, de como foi o surgimento do universo, como é que surgiu, né, a nossa galáxia, os planetas, os satélites, as estrelas. Então, tudo isso ainda não existe uma certeza absoluta de como foi que surgiu. Apenas sabemos que há muitos anos temos, né, a nossa galáxia, os planetas, tá bom? E assim é formado esse universo em que vivemos, tá bom? Então, esse universo, ele é cheio de coisas muito bonitas, né? E que nos trazem uma curiosidade muito grande. Quem nunca pensou em saber qual é o tamanho do Sol, né? De como é que esse Sol, ele gira, né? De saber como é a Lua, de se a Lua ela é parecida com o planeta onde vivemos, a Terra, de conhecer os outros planetas que também fazem parte da nossa galáxia, de saber como é essas estrelas que aparecem no nosso céu no período da noite, não é isso? Então, existem pessoas curiosas como nós, que dedicam o seu tempo, as suas pesquisas para saber como é esse local, né, para saber como é o nosso universo, já que o nosso universo ele é cheio de astros ou corpos celestes, que são, né, essas coisas que estão lá no nosso universo. E elas são divididas, né, pela galáxia, que é onde está localizado o Sol, os planetas, tá bom? Temos a nossa Lua, tá? Esses astros estão localizados no nosso universo e assim constitui, né, que está formando aí a nossa galáxia. E todos eles estão em movimento. Como vocês já perceberam, então todos esses astros que estão aqui na nossa galáxia, eles se movimentam, tá bom? E esses astros, eles são identificados de duas formas. Os astros que brilham, que são identificados as estrelas, e uma dessas estrelas é o Sol. O Sol é conhecido como uma estrela, tá certo? E ela tem luz própria, ela emite luz. Já os astros que não têm luz próprias, como os planetas, os satélites naturais, que são mais conhecidas como as luas, elas não têm
luz própria. E qual é a luz delas? Porque o nosso mundo, né, porque o nosso planeta, ele tem essa claridade por causa da estrela Sol. Ela é uma estrela tão grande que ela consegue, né, emitir a sua claridade para os outros astros que não têm luz, como a nossa Terra e a nossa Lua. Temos essa claridade do Sol por causa da estrela Sol, que ela é tão grande que consegue chegar a essa claridade, por mais que o nosso planeta esteja, né, no seu período da noite. Então, essa claridade que observamos vindo da nossa Lua não é dela, e sim a luz que está sendo refletida a partir da estrela Sol. Temos aí, né, a mudança do nosso dia e da noite. Por que isso acontece? Porque o nosso planeta, né, ele é um astro que gira. Então, ele faz esse giro, né, em torno de si, tá bom? E no que vai girando, o Sol, ele vai clareando, né, vai iluminando as outras partes do nosso planeta. E a nossa Lua é o único satélite natural que é encontrado, né, no planeta Terra. Então, os planetas são conhecidos como astros. Temos os satélites naturais, que são mais conhecidos como a Lua, tá certo? Existem planetas que têm apenas um satélite natural, como o planeta Terra, que tem apenas uma Lua. Já existem outros planetas que têm mais de um satélite natural. E existem também planetas que não têm satélites naturais, tá certo? Então, depende, né, de planeta para planeta. E isso vamos conhecendo cada planeta e os seus satélites naturais, tá certo? Mas o Sol, ele é a estrela principal da nossa galáxia, tá? E o nosso planeta, ele está um pouco afastado dessa estrela. E por isso que podemos observar no céu o seu tamanho bem pequenininho. Além de estarmos muito longe, tá certo? A distância entre os planetas, existem outros planetas entre a Terra e o Sol, tá certo? E o Sol e a Terra é um dos planetas que está mais afastado do Sol, tá certo? Bem, após esse estudo de conhecer um pouco do surgimento do universo, de conhecer um pouco, de saber o que são estrelas, o que são satélites naturais, o que são astros, tá bom? E de saber também que alguns desses emitem luz natural, como as estrelas, tá? E alguns não emitem luz, como os planetas e os satélites naturais, que são conhecidos como as luas, tá bom? Depois desse estudo todo sobre o surgimento do universo, vocês vão fazer, né, a atividadezinha da página 213, tá? E vão mostrar um pouco sobre esse conhecimento. Além da nossa aula, é muito importante vocês lerem o que está nas páginas anteriores, tá bom? Tanto para vocês terem uma ideia maior sobre o assunto e de conseguir absorver o máximo de conhecimento desses conteúdos, tá bom? Um beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!